E agora a gente tem um imenso prazer em receber, claro, um dos pioneiros de Ariquemes, que é o Dr. Mauro Pedro. Inclusive, a gente fala sobre essa construção maravilhosa aqui do município de Ariquemes, que é o Santuário São Peregrino, que fica ali no centro da cidade. Ele que é coordenador da construção do santuário. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao Fala Ariquemes, a gente poder falar dos trabalhos aqui da Igreja Católica no nosso município. Na verdade, eu é que fico contente de estar aqui, entende? E deixo aí meu bom dia a todos os telespectadores, a equipe desse canal que tão bem nos recebe sempre aqui, né? E a construção está lá. O santuário, cada ano que passa, estamos conseguindo melhorar, entende? E certamente vai ser um ponto que vai ficar marcado na cidade de Ariquemes. Sem dúvida, né? São 8 anos, né, de construção até o momento, né? Uma equipe muito dedicada, né, ali, dedicando seu tempo, buscando recursos, trabalhando para que esse templo fique realmente, o santuário fique maravilhoso como está ficando. Quem passa ali, hoje em dia, eu confesso para você, até confessei agora há pouco, acho lindo, 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 e o trabalho que é feito e realmente traz uma beleza única para a nossa cidade ali no centro, que são geralmente os santuários da Igreja Católica, tem esse cuidado, né, de trazer realmente a espiritualidade e também tornar aquele ambiente muito mais bonito. Exatamente. Toda a história de construções de templos, né, até principalmente na Europa, em todos os lugares, a data de construção, o tempo de construção é demorado, mas existem os detalhes, né? Então a gente tem que, quando nós assumimos essa missão ali, nós deixamos assim, acordado, digamos, com o Dom Moacir e na época o Padre Zezão, que a gente assumiria essa missão, mas não iríamos fazer como aconteceu na Igreja de São Francisco, na Cristo Rei, na Rainha dos Apóstolos. São maravilhosas também, mas teve que ser construída assim sem muito tempo, porque chegava muita gente em Ariquemes naquela época, né? E precisava ter um local bom para celebrações, né? Isso é verdade. Hoje, o santuário está tranquilo, já tem condições de celebrações, inclusive nós temos algumas celebrações ali, entende? Acompanhando algumas imagens, doutor. E está indo devagar a construção, mas nunca paramos. Desde que foi lançada a pedra fundamental até hoje, graças a Deus e graças ao apoio de toda a população de Ariquemes, de uma maneira muito especial, a imprensa, sabe? A imprensa tem nos ajudado muito nas divulgações de leilões, nas divulgações de trabalho. Isso tem um valor assim fantástico para a gente, sabe? Então, com essa colaboração que temos de tanta gente, é possível que nós vamos, mais algum tempinho aí, a gente termina a construção. Doutor, para a gente é uma grande honra poder participar de alguma maneira, a gente fica feliz em você falar sobre isso, né? Porque a gente sabe que a imprensa, o que ela faz? Divulgar. E divulgar, mostrar o que está sendo acontecido. E quando você tem um leilão, a gente divulga aqui e as pessoas aderem também, porque entende o real propósito aí do santuário, né? Que é construir, e você viu nas imagens o como está ficando bonito. A gente sabe também que vocês primam muito pela qualidade e pelos detalhes, por isso que acaba sendo uma obra mais morosa, né? E tudo depende de recurso, né? A gente sabe que é uma luta grande que vocês buscam com os leilões, com os fiéis, para poder estar investindo na construção desse santuário. Ali nós temos uma pequena dificuldade também, que não chega a ser assim tão complicado, é que até hoje não tem uma delimitação geográfica de Ariquemes, o que pertence ao santuário, né? Porque o objetivo desse santuário não é ser nem do setor 1, nem do 2, nem do 5, nenhum setor da cidade e nem tampouco só de Ariquemes, é da região Vale de Amari. Esse é o objetivo. Entendi. Né? E nós, graças a Deus, apesar de não termos essa, digamos assim, essa comunidade já separada dali, a gente recebe ajuda de todos os setores, de pessoas de fora, entende? E nós já estamos, assim, a semana passada nós tivemos a visita de 2 casais de Vilenas, de Cacoal, pessoas que são católicos, lógico. Claro. E acreditam em São Peregrino. E aí venceram o mal do câncer e passam ali para conhecer e agradecer, sabe? Então, graças a Deus, nós já estamos cumprindo esse objetivo também. Então, vou pedir que você conte um pouquinho da história, um resumo da história de São Peregrino, que muitas pessoas não conhecem, doutor. É importante a gente falar para as pessoas que assistem agora, para saber, né, o porquê foi escolhido colocar o nome de São Peregrino nesse santuário.
Olha, eu confesso para você que quando a primeira reunião com o Dom Moacir e o Padre Zezão, eles falaram, e eu falei assim, mas, Dom Bispo, conta para mim, quem é esse cara, sabe? Ele falou assim, eu vou dar um livro da história de São Pellegrino, e aí você vai entender, sabe? E aí realmente ele deu um livro, vi a história muito bonita. Nós tivemos inclusive a oportunidade de ir em 2 shows que nós fizemos aqui, shows grandes, que não tinha tanto objetivo financeiro, mas sim assim de divulgar o santo, né? Nós tivemos apoio de um grupo de teatro que tinha em Ariquemes, e lá na APA foi feito um histórico de Pellegrino, né? E aqui no estádio municipal, no show do padre Antônio Maria também. Lá na APA foi com o Alessandro Campos, sabe? Aí foi feito todo o histórico, encenação, cavalos, tudo, sabe? E aqui já no estádio com o padre Antônio Maria, o grupo de teatro falou assim, olha, talvez se Pellegrino fosse hoje, ele ia andar de moto, não ia andar de cavalo, sabe? E aí incluíram então aqueles passeios de moto dentro do estádio para representar, né? Bom, Pellegrino, ele é um santo que é interessante porque normalmente a gente tem uma ideia assim, o santo é aquela pessoa que fica rezando. Não, ele foi revolucionário. Ele era de uma família rica, da região norte da Itália, de uma cidade chamada Forlì, e ali ele foi para aquela cidade, tinha um grupo, a equipe dele era um grupo, digamos assim, da pesada de hoje, né? Se vivesse aqui, eles iam viver aí né? E aí o Papa da época, sentindo essa dificuldade, mandou um bispo para lá. E durante a primeira celebração desse bispo, Pellegrino tentou entrar na igreja a cavalo, não conseguiu, mas ele entrou, foi lá, discutiu com o bispo, deu até um tapa. E o bispo não reagiu, né? E aí ele saiu de lá e ficou encabulado, sabe? E aí ele começou a grande conversão dele, sabe? Que interessante. Aí ele foi abandonando aquela vida, aquele grupo, e foi se dedicando à religião, sabe? E aí ele acabou se tornando um grande pregador, um padre, entende? E ele pensou o seguinte, olha, para que eu consiga pagar os pecados que eu já fiz até agora, eu quero fazer a tal da promessa, né? Ou um compromisso com Cristo, que eu nunca mais vou me deitar. Eu vou ficar sempre de pé, no máximo sentado. E possivelmente em função desse costume que ele adquiriu, ele teve uma ferida na perna, que foi crescendo com muitas dores, sabe? E aí na época os médicos, não tem outro jeito, amputar. Aí conta que ele foi internado e naquela noite ele ficou pensando, né? Doendo, com muitas dores, né? E aí ele viu no alto da cama dele um crucifixo com Cristo, sabe? Aí ele fala que ele estendeu a mão e recebeu a mão de Cristo, sabe? E ele sentiu uma energia muito forte, a ponto que no dia seguinte, quando estava marcada a cirurgia, resolveram não mais amputar a perna dele, sabe? E ele continuou e aí sarou. A partir desse momento, o Pellegrino se tornou assim, uma pessoa fanática. Virou um mártir da época, né? Por Deus, entende? E aí ele se tornou esse santo, sabe? Que história linda. Uma história bonita, assim. Verdade. Lógico que é assim, um resumo, né? Uma história muito maior. Mas se alguém puder uma hora pegar um livro da história dele, vai ver que é uma história bonita. Ele não foi aquela pessoa, aquele santo, foi tipo João Batista, né? Que não ficou só rezando, não, brigava, gritava, sabe? Socorria o povo mesmo. Que interessante, olha, que bom a gente compartilhar, né? Muitas vezes a gente vai e fala do São Peregrino e tudo mais, mas não passa a entender. Esse breve resumo que vocês nos trazem aqui, doutor, eu acho que esclarece muito para as pessoas entenderem, né? Por que foi escolhido aí o Santuário São Peregrino aqui no centro da cidade. E, inclusive, foi assim um trabalho que nós fizemos logo que assumimos, a diretoria toda, né? Para que
fizéssemos esse santuário, então, ao lado do hospital. Porque para a Igreja Católica, ele é o santo intercessor contra o mal do câncer, sabe? Então, ali a pessoa vai lá no hospital, recebe o diagnóstico de câncer, já recebe um BAC. Ele vai lá para ter conforto. Ele recebe o resultado de que foi curado. Ele vai fazer esse agradecimento, né? Então, ali ficou muito bom e a gente está ali naquela luta, sabe? Graças a Deus, nunca precisamos parar. Temos uma diretoria maravilhosa, que é uma verdadeira família, sabe? Ah, que benção, isso é E isso é importantíssimo. muito bom, né? E hoje nós temos o padre Edilson, que é fantástico, entende? Então vai, apesar de ser uma missão assim com muito trabalho, ela também dá muita alegria, dá muita gratificação. Verdade. Doutor, e hoje, se tem alguém nos assistindo, acompanhando agora e fala assim, eu senti no coração de ajudar também na construção desse santuário. É possível? E como fazer? Olha, é possível e é muito bem-vindo, sabe? Ali, perto do santuário, tem a secretaria, que é uma lojinha também, né? Lá, chegando lá, o menino que atende lá, o Juan, ele vai dizer tudo como é que faz para receber doações, sabe? E nós devemos começar no mês de fevereiro ou março, já a campanha de arrecadação de animais para o nosso leilão, né? Ali, graças a Deus, os leilões é que tem tocado ali, sabe? Que benção. E, assim, promoção, né? E a maioria doação. Ali existem detalhes assim, por exemplo, os tijolos daquela obra foi doação de um empresário. Ele falou, olha, o que vocês precisarem, vocês pegam nessa cerâmica. Mas com um detalhe, nunca vai divulgar meu nome, porque se alguém ficar sabendo, eu paro de doar, sabe? E aí, lógico, dentro, É um compromisso, um né? direito, um compromisso dele, né? Verdade. E assim, outras doações, assim, muito boas, né? Mas o que ajuda ali mesmo que não para, são os carnês, né? E quem quer ter o carnezinho para ele doar lá de R$1 a R$1.000 por mês, sabe? Paga, entende? Também durante a missa, né? E independente de estar na missa ou estar com o carnê, chegando lá, quer fazer sua doação, está à disposição e é muito bem-vindo. Perfeito. Doutor Mauro, honra recebê-lo aqui mais uma vez. Obrigado por compartilhar um pouquinho da história, um pouquinho dessa construção que, sem dúvida nenhuma, como o senhor falou, num ponto onde as pessoas ou é curada ou descobre a sua enfermidade, onde a igreja vai poder dar um suporte para essas pessoas espiritual, de acolhimento, de abraço, num momento tão difícil, né? Ou um momento de alegria. É só aproveitar a oportunidade e dizer que nós já temos lá a celebração da missa todos os domingos às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Toda quinta-feira às 19h30 e toda última sexta-feira de cada mês, como vai ser depois de amanhã, nós temos Santo Terço, sabe? Então são esses três eventos que nós já fazemos para despertar a fé também. Nada adiantaria ter uma construção grande, bonita, né, se a fé também não fosse despertada, né? Verdade. Então eu tenho certeza que todos que vão lá só para uma celebração da missa ou o terço, saem lá com uma energia viva, sabe? Uma energia muito boa, tá? Doutor, e obrigado. mais uma vez, em nome da diretoria, nosso agradecimento pela oportunidade. Nós tá? ficamos felizes, tá bom? Obrigado e Deus abençoe e continue abençoando vocês lá. Continua, porque já abençoou muito e certo que vai continuar abençoando. Amém. Obrigado, doutor.